Meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer muito grande para nós, uma alegria muito grande, muito especial. É com muita honra que a gente vem a essa casa desde 2019 que a gente não vinha aqui. A última vez foi em 2019 e a data eu não erro, porque foi um mês de aniversário e eu ganhei uma plaquinha marrom com a dedicatória que está lá no escritório lá em casa. Eu até pensei em tirar uma foto para trazer a foto. E naquela data eu me recordo que muitos dos amigos do coração que estavam naquela noite não estão fisicamente entre nós nessa noite. Muitos amigos do peito mesmo, porque, meus irmãos, se tem uma coisa que é grandiosa nesse convívio, que é grandioso nesse convívio que nós formamos aos longos destas décadas de movimento espírita, essa amizade. É a gente abraçar um amigo e sentir no sentimento que ele emana para a gente para ele, uma troca de vibração que cura e que liberta. Cura e liberta. É engraçado que esses termos são muito usados no meio evangélico, mas a casa espírita, se nós quisermos, ela é uma legítima geradora de curas e de libertações. Ela é uma escola que ela é fundamentada principalmente, já que nós entendemos o Espiritismo como sendo Cristo, a mensagem do Cristo. É uma doutrina cristianizada, como nos fala a canção da alegria cristã. Não existe Espiritismo sem a força de uma amizade verdadeira. O que sustenta esse edifício é nós estarmos ensaiando aqui a cada encontro, vivermos como irmãos, nos olharmos como irmãos, nos sentirmos como irmãos. Eu tenho uma experiência aproximadamente de 25 anos que eu ando no movimento espírita do Noroeste Fluminense. E eu peguei um resquício, quem é mais experiente do que eu, vai assinar o que eu vou dizer aqui agora. Eu peguei um resquício de um movimento espírita apaixonado. Não era, Romário? Nosso movimento espírita era apaixonado. Nosso movimento espírita, nós tínhamos ansiedade pelas Senofes, nós tínhamos ansiedade pelas Comerges, nós tínhamos ansiedades para adentrar os compromissos na casa espírita. Nós tínhamos uma verdadeira paixão pelas causas sociais, pelas causas filantrópicas. Nós conhecemos no passado pessoas que dedicaram grande parte da sua vida a essa causa. E o que mudou? Eu posso confessar para vocês, e eu e o Zé Roberto, a gente estava conversando sobre isso, agradeço muito a presença dele, porque até ontem eu ia vir sozinho para cá, sozinho assim, fisicamente, e num curso de 85 quilômetros é de muito valor ter um amigo ao lado para a gente conversar, e ele teve experiências de outros movimentos longe daqui, porque viveu fora de Itaperu num tempo, e a gente vinha falando sobre a questão que mais nos incomoda nos últimos anos, uma frieza no movimento espírita. A gente prepara estudos, isso o Divaldo já vinha falando há décadas. Olha o Divaldo, com o amparo de Joana de Ângeles. Divaldo várias vezes falava que preparava um estudo com todo carinho, com todo senso de responsabilidade, todo fundamentado na doutrina. Quando chegava para fazer a exposição, as ideias se perdiam, porque o ambiente espiritual onde ele se encontrava não ajudava a tarefa. E todos nós somos responsáveis pela tarefa. O que forma esse edifício no plano extrafísico, no plano do amor, no plano da fraternidade, que é o nome que está lá fora, ele é consequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos,
das nossas emoções, do tamanho do que nos une. E nós precisamos nos interrogar: por que eu venho à casa espírita? Qual é o sentimento que eu sou dominado antes da data, da hora de vir à casa espírita? Qual é a importância dessa doutrina? Qual é a importância dos vínculos que eu crio no movimento e na casa espírita que eu faço parte? O Kardec, em Obras Póstumas, quase no final de Obras Póstumas, ele tem um texto de sua autoria que tem o título Regeneração da Humanidade. E ele fala lá em Obras Póstumas que no momento de transição o materialismo ele ia ficar de uma forma tamanha, e a gente já viu em outras épocas isso acontecer. No século XVII foi assim. Com a vinda da Revolução Industrial, o homem achava que ele era autossuficiente, que só de pão vive o homem, em total desprezo pelas Escrituras, pelo cumprimento da lei de Deus. No Livro dos Espíritos nos fala: o homem é infeliz todas as vezes que ele se afasta do cumprimento da lei de Deus, que está aqui, pulsando dentro de nós. E a lei de Deus está na nossa consciência. E a consciência para uma vida feliz ou infeliz é tudo. Eu faço a minha escolha. E aí o Kardec diz que durante esse período de materialismo surgiram filosofias materialistas, puramente materialistas, que criaram multidões de ateístas, de agnósticos, de céticos. E o homem se afastou de Deus. E veio o preço, não por punição, por consequência. Isso está acontecendo exatamente no momento que nós estamos vivendo. Quando recorremos ao Livro dos Espíritos, o maior adversário da doutrina é o materialismo. E a grande maioria das nossas dores, das nossas aflições hoje, o homem contemporâneo se perde porque ele perdeu a noção de necessário e de supérfluo. Nós temos uma imensa dificuldade de nos unir em nome de Jesus, mas para os prazeres materiais nós temos uma imensa facilidade. E eu não estou aqui condenando o prazer material, desde que ele não seja um vício que degradante, desde que ele não venha trazer consequências psíquicas, físicas a mim ou à coletividade, sem problema. Nós estamos encarnados em um mundo material, mas lembremos, a encarnação na Terra é um compromisso inadiável, é uma oportunidade sagrada que Deus está nos dando, matriculados numa doutrina que nos oferece com riqueza de detalhes o sentido da vida, a relação de Deus, dos seus desígnios conosco. Jesus, certa vez, ele disse que ele é a porta, está no Evangelho de João, e o Espiritismo é a chave da compreensão dessa porta. Trabalhar na doutrina, nós temos que lutar para estarmos aqui, até chegar o momento em que nós vamos sentir um prazer tão grande de aqui estar, que seremos tomados por um sentimento de alegria, de desejo de servir, contagiante. No nosso cérebro existe uma região dominada que é responsável pelo prazer de fazer. Aí eu vou pensar aqui agora, o que eu mais gosto de fazer? 3 coisas. Precisa responder. O que eu mais gosto de fazer nessa atual existência? Aí eu começo a pensar no sentimento que me domina quando eu estou fazendo isso. Quando eu estou realizando uma tarefa na casa espírita, eu sou tomado deste sentimento, dessas outras atividades ligadas ao mundo material? Sejamos justos conosco mesmo. Precisamos nos interrogar, porque por muitas das vezes essa página arado, ela é provocativa, porque arado é um instrumento de trabalho. E no nosso inconsciente profundo, quando nós buscamos lá na Gênesis, no capítulo 1, a partir da criação, quando Deus cria o homem, Deus dá todas as condições ao homem. Vamos entender que aquilo é sentido figurado, mas tem sentido moral.
que é atemporal. Adão trai a confiança de Deus, e quando ele percebe na sua consciência que ele tinha traído a confiança de Deus, ele se esconde. Nós somos assim. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, a gente quer se esconder de Deus. Não de Deus materializado como está lá no texto, mas de Deus na nossa consciência. E a gente lembra Drummond, no poema José, que quando José toma consciência que ele só fez escolhas para os prazeres da terra, quando os prazeres da terra se esgotaram, aí a consciência perguntou para ele: e agora, José? Virou até música. Os amigos se foram, o dinheiro acabou, e agora, José? O José dá vontade de subir no cavalo preto e fugir a galope, mas não adianta. Fugir para onde, José? Assim somos nós. Nós temos vontade de fugir da consciência como Adão fez. Mas naquele momento ele foi ímpar, porque é o momento que determinava que o princípio inteligente, ou melhor, o ser inteligente, porque ele já era dotado de discernimento, ele já era dotado de inteligência, ele tinha consciência das suas ações e das consequências dela. E nós sabemos mais, muito mais. Porque nós já estamos há quase 2000 anos da revelação cristã. Ano que vem nós vamos completar 170 da revelação da codificação espírita. Trabalho. Quando nós buscamos a etimologia dessa palavra, lá no latim, trabalho é tripalho. Busquem no latim a etimologia da palavra trabalho. Sabe o que é tripalho, meus irmãos? Na Idade Antiga era um instrumento de tortura. Era uma estaca fincada e outra em X, onde aquelas classes que tinham condições menores materialmente falando, eram levadas ali e ficavam presas, sendo torturadas. No nosso psiquismo profundo, trabalho ainda soa como sendo um suplício, uma tortura. Só que Jesus veio nos libertar. Jesus veio nos libertar dessas somatizações, aquilo que Joana de Anjos fala dos atavismos, que são milenares. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 12 a 15, ele nos fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Quando eu entendo essa passagem, eu me apego naquilo em que eu me aproximo de vocês. Eu não me apego naquilo que me distancia. O movimento espírita está se apegando naquilo que se distancia e está deixando aquilo que aproxima. Sabe o que nos aproxima? Jesus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. Nós vamos ver mais para frente que a casa espírita, ela precisa ser, como sempre foi, uma oficina de trabalho, uma escola de aprendizado. Ela precisa ser um hospital de almas. E nesse contexto todo, ela precisa ser também um aglomerado de pessoas que lutam incansavelmente como se fosse uma família, porque é a família. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os imortais vão nos dizer que existem dois tipos de família: a família espiritual e a família encarnada. Qual é a mais importante? É a espiritual. Nós somos filhos de um mesmo Deus. Então nós precisamos nos olhar com mais carinho. Nós devemos desenvolver no nosso aglomerado espiritista um olhar de piedade, de compaixão. Porque dor, aflição assalta todos nós. Eu passo pelos meus momentos de dores, de decepções. O que me sustenta são os amigos. O que me sustenta é a minha família. O que me sustenta é a casa espírita. A casa espírita precisa, meus irmãos, já que a porta dali para fora, a vida lá fora, daquela porta para fora, a vida, ela exige de nós, não acima das nossas capacidades, porque Deus diz, através de Jesus: meu fardo é leve, meu jugo é suave.
E aí está pautada a sua justiça e a sua misericórdia. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que aqui precisa ser um momento de renovação, de fortalecimento. Nós precisamos nos unir em torno da palavra de Jesus, a fim de que saiamos daqui renovados pela fé, cada vez mais tendo a certeza na vida futura, porque o Kardec, no Livro dos Espíritos, coloca em mais de 15 questões a importância da vida futura, a fé na vida futura. É o que a gente vê ali fora, fé na vida futura. Ali fora a gente vê esperança, ali fora a gente vê certeza no mundo melhor. Exatamente isso que o Kardec fala no texto Regeneração da Humanidade. O homem vai se afastar de Deus, de tudo que é sagrado, vai procurar, assim como aqueles que ficaram impacientes com Moisés, quando ele sobe ao monte, para trazer as pedras do decálogo. E o que eles formaram? Um bezerro de ouro, representação de um Deus material, que é o que atendia as necessidades deles. Por muitas das vezes a gente se perde num consumismo desenfreado, colocando necessidades efêmeras como se fossem infinitas. Eu me lembro que certa vez o José Carlos de Luca, um amigo conferencista conhecido no Brasil todo, ele é de São Paulo, e ele certa vez, depois de terminar uma palestra, um amigo chegou para ele, frequentador da casa, um senhorzinho, e disse para ele assim: José Carlos, essa casa espírita, eu andei em várias casas espíritas, a melhor casa espírita que eu conheci até hoje é essa. Eu adoro estar aqui. Aí ele ficou assim, curioso. Mas por quê? O que a nossa casa espírita tem de diferente? As palestras? Talvez a minha palestra. Ele é brincalhão, né? Não, a sua palestra é boa, mas não é só palestra. Por muitas das vezes é tão boa que eu até durmo. Ah, então é evangelização? São jovens, a música? Não, eu gosto muito, mas também não é isso. Ah, é o trabalho social que a casa faz? É importante, é fundamental, mas também não é isso. Ah, então fala para mim, qual é o segredo? O que a nossa casa espírita tem que você não tinha visto em outros lugares? Acolhimento. Meu amigo falou que frequentou uma casa espírita durante meses, sem receber um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Isso independe do tamanho da casa, do número de frequentadores. Uma pessoa que está passando por uma frustração, uma pessoa que ouviu falar que o Espiritismo é o Consolador prometido, ele não quer aqui chegar e aprender as lições do Livro dos Espíritos, não. Naquele momento que ele quer um abraço. Nós temos que ter leitura para perceber as carências que nós carregamos. Por muitas das vezes eu chego na Casa Espírita Paz e Harmonia e o que eu quero é um abraço. E olha que eu frequento a casa há 54 anos. Então a gente precisa ativar esse link. Isso é ser humano, isso é desenvolver compaixão, isso cura, isso liberta. E eu gostaria, só para terminar aqui o texto de Jesus, porque vem uma parte que nós devemos falar, porque ele é a cereja de tudo aquilo que nós estamos falando, onde Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Palavra de Jesus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos. Isso aqui é muito importante, porque servo está ligado ao tripalho. Servo está ligado a trabalhar contra a vontade. Servo está ligado a fazer o que eu não quero fazer. E quando eu não quero estar no lugar, quando eu faço algo sem querer fazer, que proveito isso tem para mim? Isso na vida material é assim. Eu tenho uma empresa que foi fundada não, minha mãe passou parte dela em 1995 para mim. E por não ser identificado com aquilo, eu sofri até o ano de 2008.
A hora não passava, a semana parecia um mês, o mês parecia um ano, 8 horas no dia pareciam 24. E o pior de tudo, chegava no final do mês, o dinheiro não dava para pagar as contas. Porque na vida só existem 2 caminhos. Ou a gente faz o que gosta, ou aprende a gostar do que faz. Se até hoje nós não aprendemos a gostar de estar na casa espírita, vemos por outros impositivos, aprendamos a amar essa doutrina. Porque ela é o caminho. É o caminho, sem querer desprezar nenhuma outra nomenclatura. E aí Jesus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, programação reencarnatória. Nós não estamos aqui fruto do acaso. Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus, mais à frente, em diálogo, lá no livro, está lá no livro Boa Nova, em diálogo com os discípulos, quando ele estava preparando os discípulos para a sua partida, e acontece aquele ritual do lava-pés, porque havia muito personalismo, havia orgulho, havia vaidade naquele meio apostólico que se iniciara, natural. Jesus vai lavar os pés de todos os apóstolos, dando a eles que, para que a gente possa frutificar como irmãos, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos uns dos outros. Quando a gente atinge esse nível de irmandade, vai acontecer o que aconteceu com aquela mulher que depois de 12 anos sofrendo de hemorragia, ela se arrasta para ir ao encontro de Jesus. E ela vai no meio daquela multidão. A gente precisa, quando lê o Evangelho, a gente precisa fechar os olhos e ver a cena. Imagine aquela mulher arrastando com hemorragia, frágil. Imagina o que é uma hemorragia de 1 mês. E aquela mulher vai ao encontro de Jesus e toca na barra da túnica, lá embaixo, que é onde ela conseguiu chegar. E aí Jesus fala para os apóstolos: alguém me tocou. Isso virou um hino lindíssimo na voz de Tim e Vanessa. Quem me tocou, quem me curou, a esperança. Não lembro o resto da letra, mas é lindo. Vai lá no Spotify. E aí Simão Pedro, como uma liderança que era, fala com Jesus: mas Senhor, mas tantos te tocam, mas esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude. Nós podemos sentir, todas as vezes que a gente adentra uma casa espírita, sentir de nós sair virtude. Quando a gente faz um culto no lar com as pessoas que a gente mais ama, a gente pode sentir de nós sair virtude. E essas virtudes, meus irmãos, são dons curativos, são dons libertadores. Só que para que a gente atinja esse nível, a gente tem que ter cumplicidade com a mensagem. Ah, é? Levaram embora? A gente tem que ter cumplicidade com o trabalho. Tá, já é louquinha, né? Reparem que Jesus passa para eles essa condição no final do lava-pés: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Em fevereiro desse ano aconteceu um fato numa igreja católica que tomou as redes sociais, muito emocionante. Um padre estava celebrando uma missa e quando ele estava na consagração da hóstia, eu acho que é essa mesma palavra, no momento mais especial da missa, sagrado, um senhor não se conteve e veio num choro compulsivo em direção ao padre. E o que o padre fez? Espera um pouquinho, meu irmão, que depois eu te atendo. Não. Ele deixou a hóstia, que na visão deles é algo sagrado, e abraçou aquele senhor.
Na hora da dor não tem nada mais importante, porque a dor não marca a hora. A dor nos assalta. Quando as coisas parecem ir muito bem, de repente um zap, uma mensagem, tira completamente o nosso chão. E aí a gente vai dizer para o irmão, não, é porque o atendimento fraterno é só sábado, 4 horas da tarde. Esse avô tinha recebido a notícia da morte de um neto que tinha sido assassinado. São as dores do mundo. Se a casa espírita não for capaz de aconchegar as dores do mundo, ela perde o sentido de existir. A casa espírita ela não pode apenas ensinar espiritismo. Ela tem que ensinar espiritismo, mas ela tem que dar amor. Tem que amar, meus irmãos. Quando a gente entrar nessa, como diz o avião, né? O avião quando chega naquela altitude, daquele voo constante, quando nós atingirmos esse nível de nos unirmos pelos laços do amor e as diferenças que existem e elas fazem parte, como que nós vamos querer que espíritos que estão na Terra, um mundo de expiação e prova, que sua grande maioria populacional nos 2 planos são de espíritos imperfeitos, cujas características principais são o orgulho, egoísmo, personalismo, vaidade, como que não vai haver dificuldade no relacionamento? Claro que vai. Mas nós temos que vencer tudo isso. No livro Fonte Viva, da coleção do Emmanuel, o Emmanuel diz para a gente assim no texto, aprendamos com Jesus. A nossa palestra da noite é a Casa Espírita com Jesus. Que, como eu disse, existe casa espírita que a gente visita e que parece uma pedra de gelo. Vou falar para vocês, hein? É duro. A mensagem não sai, a emoção não toma conta. E tem que emocionar. Jesus tem que nos emocionar. Se Jesus não nos emocionar, o que vai nos emocionar? E nós estamos carentes dessas emoções. Quando nós nos emocionarmos mais com Jesus, na casa espírita, onde estivermos, nós vamos tomar muito menos remédio para depressão, ansiolítico e outros fármacos mais. Então Emmanuel nos fala assim, aprendamos com Jesus, a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando a execução. Eu vivi isso por 12 anos. Foi duro. Eu queixava do trabalho. Se eu queixo, eu não tenho dignidade. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos. E quando eu leio isso, nós vamos lá em Erasto. Missão dos espíritas, não é missão dos evangélicos, não é missão dos católicos, não é missão dos candomblecistas, não é missão dos ateístas, não, dos espíritas. A carta tem destinatário. E ele diz lá, a língua de fogo está sobre vossas cabeças, e de pregai o novo dogma da reencarnação. Mais à frente ele fala do arado. O arado, a terra está preparada, o arado espera, arai. E ele vai falar no 2º parágrafo sobre exatamente isso, que nós deveríamos sacrificar o nosso trabalho, as nossas ocupações fúteis para a divulgação da Boa Nova. Às vezes a gente faz o inverso, sacrifica a doutrina pelas ocupações fúteis. E aí o Emmanuel continua falando, indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos, que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação de mais altos níveis. E aí eu coloquei até em negrito essas 2 frases finais. Para que o trabalho nos eleve, seja o trabalho qual for, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, trabalho é toda ocupação útil. Quando ele fala útil, trabalho não é apenas aquilo que eu faço para receber o numerário no final do mês. É tudo aquilo que vai ser útil para mim ou para alguém.
Eu tenho que desenvolver uma coisa chamada senso de utilidade. Mas para que eu possa desenvolver senso de utilidade, eu preciso aprender a fazer com amor. Porque aí aquilo que eu faço não só vai servir aos olhos daquela pessoa, mas vai aconchegar o coração, vai muito mais além. E aí, Emmanuel, para terminar, para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudar a tarefa. E em cima dessa fala, eu gostaria de pedir ao Zé que pudesse nos ajudar em um hino que leva o nome dessa casa. E a letra desse hino, nós temos que beber. Todas as composições são belíssimas. Só João Cabete nos deixou mais de 400 composições. Nós temos tranquilamente na literatura espiritista, musical, melhor dizendo, nesse catálogo de canções, mais de 10.000 composições, com certeza. E esse aqui diz assim, vamos lá, Zé? Achou aí? Então, puxa. Nossa união. Vamos cantar com o coração. É como uma canção. Vamos respirar mesmo. E fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, teu reino em nossos corações. É muito bonito. Vamos, dê as mãos. Dê as mãos a quem está do seu lado. Vamos ser irmãos. Sinta a força que liberta, meus irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Vamos à união. É como uma canção que fala todo dia de amor, de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, teu reino em nossos corações. Vamos, dê as mãos. É passe coletivo. Vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Real fraternidade, amor. Repararam na pérola? Laços insolúveis. Se são insolúveis, nós não podemos colocar o que nós temos de divergência maior do que aquilo que nos aproxima e que nos une. E o que nos une? O amor de Jesus. O Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida que o amor de Jesus, o amor que nós nutrimos entre nós, é o hálito de Deus que vem através do Cristo e perpassa pelas criaturas. O amor que nós temos em nós, centelha divina que nos faz pulsar, o que nós temos de mais belo, é o amor de Deus que veio através de Jesus, é o seu hálito.
é aquele hálito do sopro da criação. A massa fisiológica sem vida, e vem Deus, lá na Gênesis está escrito, dá o seu sopro. Então quando eu respiro, eu sinto o hálito de Deus pulsar dentro de mim. Quando nós nos unimos em irmandade, em sentimentos fraternais, insolúveis, e como ele termina dizendo aqui, que às vezes passa sem perceber, de real fraternidade. Porque em um aglomerado onde as pessoas se degladeiam, não há fraternidade. Lá no livro Obras Póstumas, nessa obra citada, o Kardec tem outro texto de sua autoria, e que ele dá o nome de liberdade, igualdade e fraternidade. Aquela tríade da Revolução Francesa. E ele vai dizer para nós o porquê que a Revolução Francesa não frutificou, muito pelo contrário. Ela fez exatamente tudo o que não estava naquele mandamento. Ela perseguiu, ela matou, ela oprimiu as criaturas. Por quê? Porque faltou na base a fraternidade. E fraternidade é amor, fraternidade é compaixão, fraternidade é eu me importar com o outro, porque nesse movimento em que eu me importo com o outro, eu saio do meu ego, sem perceber, o maior auxiliado sou eu. Porque quando eu faço esse movimento, eu me humanizo. E quando eu me humanizo, eu me aproximo de Deus, ou melhor, eu sinto Ele em mim. Porque Ele está no meio de nós o tempo todo. Ele nos ama incondicionalmente. Está lá no Evangelho, a gente pede o pão, Ele nos dá a pedra? A gente pede o peixe, Ele nos dá a serpente? Não, Ele nos dá o amor. A grande diferença é como eu me situo perante a vida para perceber este amor me nutrindo, me alimentando, curando as minhas feridas. E ainda mais, quando eu me predisponho a este trabalho, a essa tarefa, eu não fico fixado nas minhas necessidades, nas minhas dores limitantes. Não. Eu saio para auxiliar. E aí que o processo real de cura, ele acontece. Meus irmãos, tem uma parte que eu tenho que citar aqui, no livro Paulo e Estevão. Quem leu a obra se lembra que ali existem protagonistas daquela obra. Claro, Paulo, a conversão de Paulo, toda a perseguição de Saulo, toda aquela desconstrução daquele homem que seguia de uma forma fria e radical a lei mosaica, até a sua conversão, Abigail, Gesiel. Aquela obra, ela é belíssima, porque ali Emmanuel vai nos apresentar uma figura chamada Gesiel, que depois vai receber de Simão Pedro o pseudônimo de Estevão, e a vida fez com que cruzassem os caminhos de Estevão e de Saulo. Leiam a obra. Saulo manda apedrejar Estevão. E Estevão era um ser tão à frente do seu tempo, que no momento do apedrejamento, ele lembrou Jesus na cruz, quando Jesus disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Estevão entoou uma prece, com as forças que tinha, que lhe restavam, e falou com Deus: Senhor, não impute este pecado sobre os ombros de Saulo, porque Saulo ainda será grandioso aos olhos de Deus. Ele já estava vendo lá na frente o que Saulo, convertido em Paulo, ele representaria para a divulgação e para a vivência da Boa Nova. E os mecanismos da divindade são tão grandiosos que não pararam por aí. Estevão foi apedrejado e morreu a mando de Saulo. No mundo espiritual, recebeu do próprio Cristo a missão de ser o mentor espiritual de Paulo. Jesus faz isso com a gente nas nossas famílias.
A família é palco de nós nos reunirmos, às vezes com um espírito simpático, sim, que temos uma simpatia, que a alma parece que vai sair do corpo. Eu me alegro quando eu vejo aquela pessoa. Mas também acontece o inverso. A família é este palco aonde o que era antipatia, ódio no passado, através dos laços de amor, vão ser renovados. O Cristo faz isso com a gente. E essas oportunidades, elas acontecem também aqui na casa espírita. Aquela pessoa mais difícil, na minha visão, aquela pessoa que eu mais antipatizo com ela no trabalho, é a pessoa que está mais me ajudando a crescer. Eu lembro que o Mário Sérgio Cortella, professor conhecido, palestrante, ele disse que quando ele assumiu a Secretaria de Cultura de São Paulo, foi a época que ele mais cresceu profissionalmente, porque as pessoas queriam derrubá-lo, ele, naquela secretaria, o tempo todo. E a hora que ele demonstrou realmente o talento que ele tinha, que nem ele conhecia. Então as dificuldades do caminho, elas surgem para o nosso crescimento espiritual. Seja na família, seja no trabalho, na sociedade, na casa espírita. E por que eu falei da obra Paulo Estevão? Porque ali surgiu, naquela obra, ela retrata o nascimento da primeira igreja, vamos dizer, cristã, primeiro templo cristão, que nós temos notícia, é a Casa do Caminho. E uma coisa que Gesiel, ele fica espantado, ele, um homem pobre, miserável, de um corpo franzino, quando ele chega às portas, levados por Efraim, para se encontrar com Simão Pedro, e ali estava Tiago, entre outras lideranças do apostolado, toda vez que ele encontrava com um daqueles, ele era chamado de irmão. E ele perguntava: vocês acabaram de me conhecer? Por que vocês me chamam de irmão? Ele sentiu acolhimento. E uma coisa que lhe chamou muita atenção também, foi que quando ele chega às portas daquela casa, Tiago logo fala para Simão: Simão, não temos condições, são quase 50 que estão aqui em asilo, não cabe mais ninguém. E aí ele nos faz lembrar o Divaldo Pereira Franco, que na mansão do caminho também não cabia mais ninguém, e um bebê que foi deixado à porta, o Divaldo acolheu. E as pessoas falaram: mas Divaldo, nós não estamos dando conta dos que estão aqui. E o Divaldo falou: vai entrar mais um. E ele não sabia que aquele bebê à porta era a mãe do seu maior obsessor. O obsessor máscara de ferro que perseguiu o Divaldo por mais de 20 anos. Ele não via naquela criatura um bebê, ele via a mãe, que assim como no livro Libertação, que traz aquela história do espírito Gregório, um líder trevoso, um líder de um tribunal das trevas, na visão de outra doutrina, um demônio irrecuperável. Mas acreditar que um ser será fadado à tirania, à maldade eternamente, é colocar a onipotência de Deus em dúvida. E Deus nos criou para a felicidade. Deus tem a certeza que todos nós seremos anjos um dia, que todos nós poderemos receber de Deus o compromisso de sermos governantes de um planeta, assim como Jesus o é há 4,5 bilhões de anos atrás. Todos nós somos fadados a um dia conquistarmos a condição de crísticos. Ali rompeu, porque como diz Pedro na sua primeira carta, o amor cobre a multidão de pecado. Eu tenho um inimigo? Eu tenho alguém que não gosta de mim? Qual é o antídoto? Qual é o medicamento mais poderoso? Amor. Aquela pessoa que nos feriu, ame-o. Ame em sigilo com Jesus. Inicialmente, ore por ele. Inicialmente,
Fale com Jesus para que a vida dele possa ser abençoada. Porque muitas vezes, por trás de uma pessoa que espalha ódio por onde passa, aquela pessoa ácida, está uma pessoa frágil. Uma pessoa que não sabe lidar com as próprias dores, com as próprias inquietações. Na verdade, o que ela está fazendo é pedindo socorro. Às vezes a gente pensa que estes movimentos de esfriamento do movimento espírita, nós estamos vivendo pela primeira vez. Não. Bezerra de Menezes viveu essa experiência. Bezerra de Menezes foi muito criticado e perseguido pelo movimento espírita. Lá atrás, quando ele ainda era presidente da Federação Espírita Brasileira, esse Bezerra, médico das almas, esse homem que exalava amor, ele teve adversários dentro do movimento. O Chico Xavier teve adversários dentro do movimento. Tinha pessoas que falavam que o Chico queria fazer da casa espírita uma igreja. O igrejismo. Em 1949, isso estava tão doentio no movimento espírita, essa frieza dos corações, que a FEB viu a necessidade de se fazer uma campanha chamada Pacto Áureo. O que era o Pacto Áureo? Era um movimento de unificação dos corações espiritistas. Esse homem, o amor em movimento, humanizado, personificado, ele certa vez ele disse uma frase que solidários nós seríamos, vocês se lembram? Solidários nós seríamos união, separados uns dos outros, pontos de vista. Juntos alcançaríamos todos os nossos propósitos. Se nós continuarmos no movimento espírita, permitir vivermos isolados como ilhas dentro da casa espírita, é departamento que está lá que não comunica com o departamento de cá, é dirigente da casa espírita que não comunica com o departamento da evangelização, é o expositor não sei o quê. Se permitirmos isso dentro da casa espírita, estamos fadados a fazer do Consolador prometido um ponto de vista. Um ponto de vista. Por isso tem aquela frase que está na literatura espiritista: a obra está pronta, mas o espiritismo será o que os espíritas fizerem da doutrina. Nós temos o livre-arbítrio. E nesse Pacto Áureo, que tinha como objetivo unificação do movimento, surgiram lideranças como o grande Leopoldo Machado, que em 1950 traz a caravana da fraternidade. Fazer de Itaperuna a Itaucara parece longe, fizemos com toda a segurança do mundo em 1h40, 45. O Leopoldo, com a sua caravana, cortou o Nordeste, numa época que o Nordeste não tinha 1 metro de asfalto. 1950, meus irmãos. 1952. Foi para o Centro-Oeste, foi para o Norte levar o Consolador prometido. E neste movimento de contagiar os corações, a espiritualidade intuiu esse grande bandeirante da unificação. Um hino que eu gostaria de cantar com vocês nessa noite tão especial. 100 anos de uma casa espírita. Nós somos responsáveis para manter o trabalho da doutrina nesta casa. O nosso compromisso é de agora, de continuar, de continuadores da obra de renovação de esperanças, de trazer a paz, de trazer, através do Espiritismo, aquele que bate aquela porta. Não, meu irmão, você pode continuar tendo a sua fé e a sua certeza que Deus nunca perdeu a mão do timão.
o barco balança. Parece até que vai afundar, mas não afunda, porque quem está no leme, quem está no timoneiro ali é Deus, e Ele nos ama. E vocês vão se lembrar deste hino, porque esse hino, ele resume a doutrina e os nossos compromissos perante a ela. Cantar e sentir, essa obra de autoria do nosso querido Leopoldo Machado. Ele bem que poderia intitular Hino ao Espiritismo, mas Hino ao Espiritismo já existia, e é aquela letra que fala assim: doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Não é essa, eu estou falando de Canção da Alegria Cristã. Ele diz assim, vamos lá, Zé: somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegre pensamos. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, mesmo em perigo, daremos as mãos, como os bons amigos, como os bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, as crianças ao velho, da criança ao velho, mesmo em perigo, daremos as mãos, como os bons amigos, como os bons cristãos. Após a oração, por levar. Deus maravilhoso, quando Tu revelaste através do emissário divino que nós poderíamos fazer tanto quanto e mais do que ele, quando Tu revelaste que nós éramos o sal da terra, a luz do mundo, quando Tu revelaste que nós não deveríamos inquietar os nossos corações com as coisas efêmeras, transitórias, mas que antes de tudo buscássemos a Sua justiça, buscássemos a Sua misericórdia, que nada nos faltaria, que tudo nos seria acrescentado. São máximas, são leis que vão ao encontro das nossas necessidades de hoje, de ontem, de hoje e de sempre. Sentir Jesus é abrir o coração e falar: Senhor, o que queres que eu faça? Estou me sentindo frágil. Às vezes parece que a dor, a desilusão, a frustração
me toma as forças. Eu não sinto as pernas a me sustentarem de pé. E como certa vez, quando eu assim me encontrava, Jesus fala nos nossos ouvidos: levanta e anda. Que a gente possa cada vez mais, meus irmãos, em encontros como estes, independente da quantidade de irmãos, claro, quando nós estamos num rebanho como esse, repleto de amigos, é emocionante perceber nos olhares as emanações de amor que se cruzam, que se abraçam, que se confraternizam. Mas Jesus disse que aonde estiver um ou mais em meu nome, que Ele ali estaria. E Ele está no meio de nós. E nós formamos, neste movimento aqui representado por tantas casas espiritistas, um legítimo movimento de amizade, de admiração, que vai frutificando, e que daqui a pouco a gente vai se olhar, olhos nos olhos, coração no coração, nós vamos nos enxergar e nos sentir como irmãos. Obrigado, Jesus. A vontade é de silenciar e sentir quantas virtudes saem de nós num momento como esse. Virtudes que estão nos curando, que estão abrindo, tirando as ilusões dos nossos olhos, que estão nos mostrando claramente o que nós necessitamos de verdade para, através dos nossos próprios esforços, atingirmos a felicidade, a tão desejada felicidade. É agradecer, do fundo do meu coração, a oportunidade que a Casa Espírita Fraternidade nos concedeu de abrir suas portas em comemoração de uma data tão única, um centenário. Agradecer esses audaciosos bandeirantes que fincaram em 1926. Essa bandeira, Deus, Cristo e caridade. Quando a gente estuda o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Ismael chega com a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade, todos os caídos se levantaram. O lema dessa casa espírita e de todas as casas espíritas que nós fazemos parte: Deus, Cristo e caridade. Sigamos. Meu muito obrigado.